Pessoal, bom dia. Vamos começar agora o nosso quinto encontro de contabilidade. A gente está fazendo a contabilidade básica e a gente vai abordar alguns temas hoje com relação ao ativo ainda, tá? Eu primeiro queria falar que nós somos o Finanças e Prática. O Finanças e Prática ele tem como missão levar educação, né, de alto nível, de educação financeira, para quem tem sede de aprender. Então é o seguinte, a gente tem desde o ano passado, desde o início do ano passado, a gente tem falado como grupo, né, falado sobre valuation, sobre tesouraria, noções básicas e avançadas de Excel, ciências de dados, ESG, FP&A. A gente tem dado, no ano passado, diariamente, né? E nós temos o nosso encontro aos domingos. Sempre no domingo tem um profissional de alto nível ministrando para a gente a sua experiência profissional, os desafios do mercado, os desafios da empresa na qual ele trabalha. Então, assim, os nossos encontros têm acontecido todos os domingos, né? E as nossas aulas estão se iniciaram a partir de março, né? Então, atualmente, a gente tem cursos de matemática financeira, né, de criptomoeda. Amanhã, às 7h45, tem ESG. E a quarta-feira, às 7h30, toda quarta-feira, nós temos o nosso curso de contabilidade. A nossa estrutura de curso está sendo... Nós vamos fazer um curso agora, noções básicas, depois a gente vai fazer uma contabilidade intermediária e vamos fazer uma contabilidade avançada. Tá? Então, sim, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Rubem, sou formado em Ciências Contábeis pela UFMG, né? E fiz alguns cursos de pós-graduação, alguns dentro da área contábil, como auditoria e perícia contábil, e fiz curso de administração financeira e orçamento na UFMG, MBA em marketing também, e na área, para aprimorar as questões de perícia, eu fiz um curso eu fiz Direito do Trabalho, né? E faltou o TCC, né, do Direito Empresarial e do Direito Tributário, tá? Então, assim, o desafio do aprendizado, ele é um desafio para a vida toda, né? Às vezes, um evento que você não considera como importante, eu, por exemplo, eu sou músico e tive a oportunidade de tocar em casa de desembargadores, né? Então, assim, são experiências que a gente tem na vida de aprendizado que você sempre usa em algum momento, tá? Então é o seguinte, o que eu queria dizer também é o seguinte: se você abrir sua câmera aqui durante a nossa aula, você está tacitamente autorizando que a sua imagem apareça nos nossos canais, porque o nosso curso vai ficar no YouTube. Tá? Então é o seguinte, nós falamos, a nossa sequência de curso, nós inicialmente falamos sobre a história e desenvolvimento da contabilidade, depois nós passamos pelos princípios fundamentais de contabilidade, nós podemos expor cada um deles, né, de maneira até bem aprofundada. Depois nós falamos sobre os usuários da informação contábil e depois nós falamos sobre os CPCs. Tá? Uma dica que eu queria dar para você, que é contador ou que milita na área de perícia, seja como perito assistente ou seja como perito oficial, é que você está compartilhando direitinho aí, gente? Tá tudo certo aí? Tá aparecendo aqui, o Ruth. Tá, beleza. Então, se você é perito oficial ou se você é perito assistente ou na área contábil, você tem que dar alguma informação, né? A dica que eu te dou é que você não fale, você está no ambiente jurídico, tá? Então você não fala assim, você não está falando que quando você faz uma planilha, às vezes assim no seu trabalho, você faz a planilha para um público específico. Então às vezes é seu chefe, às vezes é um colega seu de trabalho, mas quando você faz uma planilha pensando nas partes, você tem um advogado de um réu, você tem um advogado de um autor, você tem um juiz, você tem outras pessoas, os assistentes que vão fazer. Então, obviamente, você faz uma planilha pensando
que essas pessoas vão entender essa informação. É diferente de uma planilha que você faz para uso, para consumo interno, tá? Então é o seguinte, o que eu aconselho a vocês, quando vocês forem citar em algum relatório, um laudo, eu vou aqui vou mostrar aqui o endereço, que vocês vão lá no site do CPC, só um minutinho, deixa eu... cfc.org.br. Vamos ver se a minha internet me ajuda aqui. Ó, vocês vão aqui em legislação, normas brasileiras de contabilidade, tá? Vamos pegar as normas completas. Então, olha só, nas normas completas, você tem qual CPC que se refere, né? Ou seja, ele teve 2 revisões, é o CPC 00. Vamos pegar esse aqui. Eu vou clicar nele aqui, ó. Olha só, o número da resolução é esta aqui, ó, 2019 NBCT-GSC. Ela revogou o CPC, a resolução 1374. Então, você sempre cita o número da resolução e a data de publicação no Diário Oficial. Tá? Porque aí é um documento assim que fica mais formal para as partes consultarem, porque nem todo mundo é advogado. Então, você fala CPC 00, o cara não vai saber o que é CPC 00. Se você cita a resolução publicada no Diário Oficial, você dá um ar de formalidade ao que você está fazendo. Como todo contador é gente boa, você coloca a resolução, data que foi publicada no Diário Oficial, aí você coloca entre parênteses, CPC 00. Porque aí é o seguinte, o contador que tiver, o assistente que tiver, ele vai, de cara, vai entender o que está acontecendo. Então, assim, é a dica que eu dou para você que faz laudos e relatórios oficiais. Sempre vai lá no site do CRC e informe qual que é a resolução e que dia que foi publicado no Diário Oficial. Você dá um tom mais formal, eu acho que no meio jurídico, eu acho que é mais consistente você apresentar dessa forma, ok? Então vamos continuar aqui. Então, sobre o CPC, o que eu queria completar era isso, tá, gente? Então, nós já falamos sobre os usuários, né? Então, vamos voltar a falar sobre ativo, passivo e resultado, tá? Primeiro, a definição de ativo. Essa definição tem que estar na ponta da língua de qualquer um que mexe no ambiente contábil. Que o ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, qual se espera que existem futuros benefícios econômicos para a sociedade, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que o controle é fundamental. Então é o seguinte, existem alguns itens no ativo que você não pode dizer que tem controle. Depósito judicial, por exemplo, né? Mas você faz um depósito judicial para que ele diminua ou que ele pague uma pendência jurídica. Então, ele vai trazer um benefício futuro. Entendeu? Então, ele pode ser caracterizado como ativo também. Tá? Então, é o seguinte, vamos lá. Os ativos, gente, como eu já falei, eles podem ser classificados de várias formas. Tá? Eles podem ser classificados pela liquidez. Quando eu falo de liquidez, é o seguinte, ele pode ser classificado como ativo circulante e como ativo não circulante, tá? Então é o seguinte, os ativos que têm o seu pagamento, a sua previsão de recebimento em até 365 dias, a partir da data do balanço, ou seja, de 1º de janeiro do ano seguinte até 31 de dezembro do ano seguinte, são classificados como ativo circulante, ok? Já os ativos que vencem com prazo superior a 365 dias, ou são itens que a empresa não tem intenção de vender, pode ser uma aplicação em ações, né? Eu não tenho o desejo de me desfazer desse ativo, né? Esse ativo eu quero que ele fique aqui ou para garantir alguma coisa, ou para ser vendido posteriormente, ou então é um investimento numa outra empresa, ou é um item de imobilizado, né? Então ele é classificado como ativo não circulante,
Ok? Então, assim, na verdade, a intenção da gestão é não se desfazer desse ativo dentro de um período de 365 dias. Tá? Ok, então não tem muita... Esse é o item pacífico, não tem muito problema. Os itens podem ser classificados como monetários. Monetários, gente, a forma mais fácil de você entender de um ativo é o seguinte, é aquilo que tem expressão monetária naquela data, em 31/12, por exemplo. Então, ou seja, se você vê uma duplicata a receber de 1.000, você tem a previsão de conversão daquele ativo em 1.000. O caixa, por exemplo, ou saldo de banco, a disponibilidade de 100, você tem a expressão, quando você vê no balanço, você sabe, entende aquela expressão monetária. Tá? Já os itens não monetários, por exemplo, o estoque. Né? O estoque você não pode dizer necessariamente que o valor de 1.000 no estoque represente 1.000, porque ele está considerado como custo histórico. A mesma coisa vale para o seu ativo permanente, né? E para o seu intangível. Né? Então é o seguinte, basicamente é isso. É a expressão monetária numa determinada data. Não, é isso, assim, não tem muito o que falar. Quando o Brasil está caminhando para uma inflação grande, né? Assim, nós já estamos a 10%. Ó. Se voltar conceitos de correção monetária, provavelmente volte conceitos como correção integral de balanço. É interessante você entender bem esses conceitos de monetários e não monetários, porque são tratamentos diferenciados que você daria para a correção monetária e para a correção integral de balanço. Tá? Então, assim, basicamente, quanto à natureza do ativo, você pode imaginar essas duas situações. Bom, não vou citar detalhadamente, você pode separar por penhorabilidade. É o artigo 835 do CPC. Ou seja, por item de penhorabilidade, dinheiro vem em primeiro lugar, pode ser penhorado primeiro. Depois as dívidas públicas, títulos de valores imobiliários e assim sucessivamente. Bens imóveis, né? Vai descendo até outros direitos que aí o juízo vai definir. Então, você tem também penhorabilidade dentro do artigo 865 do CPC. Né? Você depois pode dar uma olhada lá. Bom, e o ativo também, ele pode ser classificado como a tangibilidade ou intangibilidade. Tá? Os ativos tangíveis, como a expressão já leva a crer, são aqueles ativos que você consegue, que tem forma física. Tá? Aí você me pergunta, mas Rubens, saldo de caixa não tem forma física, mas você consegue visualizar. Então, a tangibilidade não é necessariamente aquilo que você consegue tocar, mas aquilo que você consegue, de certa forma, interagir com a segurança. Né? É uma duplicata, que você sabe o valor que você tem para receber, um boleto. Né? O item de estoque já é tangível mesmo. O imobilizado, né? Um título que você tem aplicação e você sabe o valor dele. Né? Então, assim, é um bem que você tem que você consegue ou visualizar seu saldo ou você consegue tocar. Então, a tangibilidade está nisso aí. O que mais traz divergências e novos conceitos é quando a gente fala de intangível. Tá? Então, o nosso tema, que será desenvolvido aqui, nós vamos desenvolver por 2 ou 3 aulas, nós vamos falar sobre intangíveis. Então, assim, eu vou citar alguns aspectos do direito do intangível e vou finalizar o intangível, né, que pode ser na próxima aula, dependendo da evolução. Eu vou finalizar o intangível mostrando alguns itens específicos, por exemplo, time de futebol, né, bancos, o que considera como intangível. Tá? Vou dizer alguns itens, a parte que, por classificação contábil ou por norma contábil, ele é considerado intangível. Tá? Vamos lá? Então é o seguinte, o ativo intangível, ele possui valor econômico, mas não possui substância física. Então, alguns exemplos de ativos intangíveis: marcas,
patentes, licenças, software, franquias, direitos de propriedade industrial e de serviços, direitos autorais, modelos, projetos e protótipos, desenvolvimento de tecnologia, receitas e fórmulas. No caso de receitas, seriam receitas mais do ramo médico, né? Know-how, capital intelectual, fundo de comércio adquirido. Eu frisei porque a gente vai trabalhar separadamente as duas situações, do desenvolvido internamente e o adquirido, tá? E entre outros, tá? Então, assim, basicamente, são esses itens aqui, né, de maneira geral, né, aqui eu não estou colocando as que são por determinação de norma contábil, né, não estou colocando aqui, né, a gente vai tratar isso à parte, né, e são esses itens que são considerados, de maneira geral, como sendo intangíveis, tá? Bom, então vamos voltar aqui à nossa classificação de ativo, tá? Para a gente entender o que é um bem intangível e o seu registro contábil, eu tenho que ter em mente isso aí. Um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a sociedade. Bom, então é o seguinte, é um recurso, tá? É fruto de evento passado. Então, assim, se é fruto de evento passado, o que você está pensando, um fluxo no futuro, né, ou uma previsão no futuro, não pode ser registrado como intangível. Muito embora ele represente um intangível, ele seja conceitualmente intangível, do ponto de vista contábil, tá, que é o que vale para a gente, ele não pode ser. Isso explica, em parte, por que uma empresa tem um patrimônio, por exemplo, de 1.000 e o seu valor de mercado é 10.000. Um exemplo, né? Um dos motivos é esse, porque contabilmente você não pode registrar uma expectativa de resultado futuro. Por exemplo, eu entro com uma ação civil contra uma determinada empresa, tá? É uma ação que líquida e certa, né? Já tem jurisprudência, já tem tudo. Então eu estou pedindo lá 10.000, por exemplo, né? Eu não posso, pelo fato de ter uma sentença favorável em primeira instância, de ter uma jurisprudência toda a meu favor, eu não posso contabilizar isso como ativo, eu não posso gerar isso como uma receita, porque isso é uma expectativa futura. Então, assim, basicamente, esse o entendimento na contabilidade. Por isso que você vê essa, não é uma discrepância, mas como a gente já falou no princípio fundamental de contabilidade, né? O contador ele tem que ser conservador, tá? Então é o seguinte, se eu penso em ativo, gente, eu penso aqui, eu tenho sempre como exemplo a corrente elétrica, porque antigamente você tinha os seus ativos, a pessoa dizia que o ativo era conjunto de bens e direitos, tá? Então é o seguinte, eu pensei nesse movimento de elétrons quando não tem uma corrente, quando não existe corrente elétrica, os elétrons eles estão soltos, né? A mesma coisa quando você pensa que o ativo de uma empresa é só o conjunto de bens e direitos. Você não explica para que serve, em que momento foi formado, qualquer coisa pode ser, teoricamente, registrado. Mas quando você define que aquele ativo, ele tem, eu gosto de utilizar bem isso, ele tem a busca de um benefício econômico futuro para a empresa, você já tem um movimento, você já tem a corrente elétrica já. Então, ou seja, você tem sentido, você tem direção, você tem energia. Então, eu sempre gosto de dizer que a definição atual de ativo e passivo, ele traz a razão de ser e nos leva a entender o movimento que existe dentro das operações da empresa. Tá? Então, é o seguinte, aí a gente vai agora imaginar cada um dos itens, né? Alguns requisitos. Então, pensando no benefício futuro, tá? A definição do ativo intangível quer que seja identificável, ou seja, o ativo, ele tem, o contador, ele tem que saber
ele tem que identificar aquele item. É marcas e patente, então ele é marcas e patente. Ok? Se é uma fórmula, uma patente, ele tem que reconhecer como patente. Então, assim, quando ele é separável, ele é um item considerado como intangível, ou resultado de direitos comerciais. Esses direitos contratuais é o seguinte, é o caso que a gente vai citar especificamente, por exemplo, o contrato de um jogador de futebol é intangível, tá certo? Porque a gente vai falar, quando a gente citar na próxima aula, a gente vai falar também sobre critérios de amortização, tá? Então é o seguinte, são esses dois itens que são fundamentais para que você consiga definir aquele intangível do ponto de vista contábil. Ele for separável, ou seja, ele é identificado isoladamente ou resultado de direitos contratuais. Nós vamos citar vários direitos contratuais que são considerados como intangíveis. Tá? O reconhecimento de um item como ativo intangível exige que a entidade demonstre que ele atende à definição de um ativo intangível, ou seja, ele tem que satisfazer os dois itens anteriores, os critérios de reconhecimento, ou seja, por que você reconheceu? Qual foi o critério que você usou? Está dentro da norma do CPC 04? Aí a gente está falando de CPC 04. Né? Então, se estiver dentro dessa norma, né, esse ativo pode ser reconhecido como intangível. Agora, ele só é reconhecido se for provável que os benefícios econômicos futuros sejam gerados a favor da entidade. Ou seja, o benefício vai gerar... Eu não posso vender, comercializar, por exemplo, eu não posso ter no meu intangível um item que vai gerar benefício para outra entidade. Tá? Se eu fiz um contrato, né, eu tenho que pensar que aquele contrato vai gerar benefício para mim, para minha empresa, independente do que eu pago por esse contrato para a pessoa lá, entendeu? Então tem que ser bem caracterizado isso. Tá? O custo do ativo pode ser mensurado por confiabilidade. Bom, sobre esse critério, pessoal, a gente vai citar um pouquinho mais na frente a questão do fluxo de caixa que a gente tem, fluxo de caixa descontado, algumas coisas, alguns itens, alguns comentários sobre isso. Por que não pode, tá? Nome empresarial, o item intangível que a gente vai começar a falar inicialmente. Gente, até agora alguma dúvida? Eu estou falando, mas assim, deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida sobre esse item? Que esse item assim, ele é bem interessante. Se tiver alguma dúvida, assim, ou a gente vai falar mais para frente, ou então a gente já fala de uma vez. Por mim tá tranquilo, Rubão. Tá tranquilo? Ok, então vamos lá. Bom, vou voltar a compartilhar a tela aqui. O primeiro item que eu queria citar é o nome empresarial. Tá? Nome empresarial também conhecido como razão social. Tá? Esse é um item intangível que tem algumas especificações próprias dele. Tá? E tem um nome, são os três que eu queria para diferenciar. O nome empresarial, o nome de fantasia e marca. Tá? Então vamos lá. O nome empresarial ele é regulamentado pelo capítulo 2º do Código Civil, ou seja, é um capítulo inteiro dedicado ao nome empresarial, tá? Dos artigos 1155 até os artigos 1168. Tá? Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. Aí equipara-se ao nome empresarial para efeitos da proteção da lei a denominação da sociedade simples, associação e fundação. Ou seja, o que esse artigo diz assim, eu tenho proteção do nome empresarial. E, para não deixar de fora outros tipos de sociedades que não sejam sociedades empresárias, a proteção do nome empresarial vale também para outros tipos de sociedades. Tá? Então é o seguinte, como é que é feito? O nome empresarial ele é registrado na junta comercial, né, de acordo com a Lei 8.934, Lei de Registro Público das Empresas Mercantis. Tá? O interessante do nome empresarial é a proteção que você tem. Tá? O artigo 5º da Constituição Federal, ele fala que
que a lei assegurará, né, a proteção do nome das empresas. Eu estou dizendo o seguinte, depois a gente vai mostrar que tem coisas que não são protegidas. Ou seja, se você registrou o nome da empresa, a lei está na Constituição, né, o artigo 5º fala sobre os direitos, né? Está na Constituição que o nome da empresa, desculpa, gente, o nome da empresa é objeto de proteção, né, constitucional, ok? Então é o seguinte, se você registrou seu nome, por exemplo, Rubem Contabilidade Societária Limitada, esse nome, a proteção que você tem nesse nome, ela é inicialmente constitucional. Tá? No momento que você registra, de acordo com o artigo 8.934, essa proteção passa a ser em todo o território nacional também. Tá? E, na verdade, o nome, nós temos aqui a Convenção Unionista de Paris, que regulamenta desde 1800 e tanto, né, os direitos de propriedade. Tá? Então, o artigo 8º já fala, o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou registro, quer faça ou não parte de uma marca, de fábrica ou de comércio. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem como intangível, a primeira coisa, e você tem a certeza da proteção disso, o primeiro item... Pessoal, eu não compartilhei tela, não? Vocês leram aqui o negócio ou não ficou compartilhado? Ô, gente, desculpa. Olha só, então é o seguinte, voltando aqui. Então, o artigo 1155, né, a junta comercial, e a proteção garantida pela Constituição. Tá certo? E é uma garantia universal. Então, o nome comercial é o primeiro item de proteção que a empresa tem. Tá? Então, é o seguinte, uma vez registrado na junta comercial, esse nome ele não pode ser usado por outra pessoa. Tá? Então, vamos lá. Agora, eu estou dizendo do nome. O nome, gente, ele é importante porque todos os aspectos formais da empresa, tudo que a empresa vai fazer de contrato, de ação contra terceiros, né? Ação que eu digo não é jurídica, não, ações comerciais e tal, é sempre feita em nome do nome empresarial, tá certo? Então é o seguinte, vem disso também toda a proteção, para garantir, essa proteção é uma garantia para a empresa e também para o consumidor, tá certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Só que eu também tenho a proteção por prazo determinado, ou seja, enquanto a empresa for registrada, ela tem a garantia de que esse nome não pode ser usado por outra pessoa, por terceiros, né? E ela não é objeto de alienação. Aí você fala, pô, mas como é intangível se ela não pode ser alienada? Ok. Se você... vendeu a sua empresa e vendeu assim, inclusive com o nome, a empresa que comprar a sua empresa, por exemplo, Rubem Contabilidade, quem comprar Rubem Contabilidade e quiser usar o meu nome empresarial, ele vai ter que usar assim, vamos supor, Fernando Contabilidade. Aí tem que dizer assim, ó, Fernando Contabilidade, sucessora de Rubem Contabilidade. Então, o razão social, o nome empresarial, ele tem essa característica, entendeu? Isso aí, pessoal, é uma proteção para os consumidores, porque aí os consumidores vão saber também que mudou a empresa, tá certo? Então, assim, alguma dúvida, gente, sobre essa questão de nome empresarial? Tranquilo? Vamos em frente. O segundo item seria o nome de fantasia. O nome de fantasia, ele já não tem a proteção do nome empresarial. Tá? A proteção vale, essa proteção que eu disse antes, ela vale para o nome empresarial, ou razão social, como pode ser chamado também, como é conhecido também. O nome de fantasia já é uma marca. Já é como se fosse um apelido. Por exemplo,
eu vim do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Então, assim, obviamente que meu apelido aqui, né, quando eu cheguei aqui, né, novo, torcedor do Fluminense e tal ainda, né, que eu não conhecia os times daqui, o meu apelido era Carioca, tá? Mas, assim, naquela cadernetinha, não sei se vocês lembram, né, que vinha carimbado, presente, presente, quando eu apresentava para minha mãe, né, a caderneta para ela ver como é que eu estava indo, como é que estavam indo minhas notas, era o Rubem, tá? Não era o Carioca. Então, na chamada, eu não era chamado de Carioca, eu era chamado de Rubem, entendeu? Então, assim, o nome de fantasia é como se fosse o apelido da empresa, é como a empresa quer ser conhecida no mercado, tá? Então, o seguinte, ela não tem a proteção como nome de fantasia, mas tem a proteção do ponto de vista legal, tá certo? Então, vamos lá. O Código Civil, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui a contabilidade empresarial do futuro, por exemplo, né, que Rubem, contabilidade, mas eu dei o nome de fantasia de entidade comercial do futuro, tá? Esse seria o meu nome de fantasia. Uma pessoa não pode copiar esse nome, uma vez que eu tenha essa marca minha, tá? Então é o seguinte, o Código Civil, no artigo 136, fala que já que é o meu direito ter esse nome de fantasia, se alguém copiar esse nome, ela é enquadrada nesse artigo 136. E também é enquadrada no artigo 191. Tá? Então, vamos lá. O artigo 191 ele é mais específico. O artigo 191 da Lei 9.279, que é a Lei de Propriedade Industrial. Tá? Essa lei, gente, ela fala sobre o registro de marcas, sobre o registro de patente, fala sobre esses aspectos. Quem quiser conhecer, né, ou estudar sobre o tema, basicamente é essa lei aí. Então é o seguinte, se alguém reproduzir entre todas as coisas, a marca, o título do estabelecimento ou o nome comercial, tá certo? A pena é de 1 ano a 3 meses ou multa. Então, não é como o nome empresarial, uma proteção constitucional, uma proteção universal. Mas, do momento em que existe o registro do nome de fantasia, tá? Ninguém pode copiar também o meu nome comercial, tá? E o título do estabelecimento, tá? Às vezes Calçados Irmãos Ferreira, por exemplo, né? Uma pessoa não pode abrir uma loja em frente de calçados e chamar também calçados de Irmão Ferreiras, tá? Basicamente esses aspectos de proteção que a lei assegura ao autor da marca ou do nome de fantasia, ok? Então é o seguinte, agora vamos falar de marca. Então, pessoal, olha só. Nome empresarial, razão social, registrado na junta comercial. O primeiro que registrar tem a garantia universal, né, do seu nome, tá? Depois nós temos o nome de fantasia. O nome de fantasia não tem a proteção, se não for registrado, obviamente, não tem a mesma proteção do nome empresarial, tá? A proteção dela está circunscrita à Lei de Proteção Industrial, não à Constituição, não a outros itens, né? Nós temos depois a marca, tá? De acordo com Philip Kotler, a marca é um nome, um termo, um símbolo, um desenho ou a combinação desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresa e diferenciá-los da concorrência. Philip Kotler, ele tem um livro, Administração de Marketing, né? Não está aqui perto de mim, não. Então, ele tem esse livro e nesse livro ele faz essa definição. Tá? Qual a finalidade? Diferenciar, distinguir o produto do serviço dos concorrentes. Isso é uma defesa do empresário e é uma proteção do consumidor. Ou seja, se, por exemplo, vamos colocar uma marca aqui, eu quero comprar Maisena, tá? Então, a marca Maisena é uma marca, ela não é o nome do produto. Mas a gente, Bombril, Maisena, são Bombril palha de aço. Maisena Ô, Jane, me ajuda aí, Maisena, quer ver?
Amido de milho. Amido de milho, Maisena é amido de milho. Então, assim, a gente está acostumado a identificar a marca e com essa marca, assim, eu vou lá, não estou fazendo propaganda Maisena, não. Eu vou lá comprar Maisena, tá certo? Então, quando eu vou lá, eu já vejo a marca, eu já distingo essa marca e eu já uso essa marca, tá? Então, é o seguinte, e essa marca, para ela ter validade, para ela ter proteção, ela tem que ser registrada no INPI, tá? Como que é feito o registro da marca? Você tem duas formas de fazer, três formas, né? Nominativa, figurativa e mista. Então é o seguinte, ou tridimensional, né? Você pode, por exemplo, registrar uma garrafa PET, por exemplo, né? Com seus aspectos tridimensionais para demonstrar que aquela garrafa ou aquele invólucro, o que for, pertence a você. Tá? A nominativa é quando você vai registrar só o nome, Rubem Contabilidade, por exemplo. Então, Contabilidade do Futuro. Figurativa é quando você coloca Contabilidade do Futuro e faz um desenho qualquer lá, né? Eu para desenho sou péssimo, então eu nem brinco com esse negócio. Tá? Então é o seguinte, aí você vai no INPI e faz o registro. No momento que você faz o registro, essa marca, ou essa figura, né, ou esse invólucro que você está registrando, passa por um processo de consulta pública. Então as pessoas passam a ter acesso. Algumas, você tem que dizer que classe que é aquilo, tá? Se é prestação de serviço, se é indústria, se é... Enfim, né? São vários itens, 42, 38, né? E aí é o seguinte, você submete ao INPI. Então, no INPI, as pessoas, obviamente, vamos supor que eu tenho uma marca similar à sua registrada no mesmo tipo, né? Eu posso contestar, né? Ou então, se não houver contestação, você registra essa marca. Essa marca, você tem um jeito de registrar. Só que, para pagar, para registrar, você tem que pagar. E esse registro, ele vale por 10 anos renováveis. Então, a cada 10 anos, a marca você pode renovar. Ok? Então, você vai lá e faz um novo depósito por mais 10 anos. E essa marca, aí você passa a ser proprietário dessa marca. Aí é o contrário. Se alguém fizer alguma marca parecida, você contesta. Tá? E aí o INPI aprova ou não aprova essa nova marca. Ok? Então, basicamente é isso. A marca pode ser vendida. Tá certo? E eu cito aqui que o que não pode ser registrado. O artigo 124 é muito grande, né? São vários itens. Eu só deixei aqui o artigo, depois você quiser consultar o que não pode ser registrado, né? Tranquilo lá. Tá? Então é o seguinte, o que eu vou contabilizar na marca? Que é a grande pergunta que se faz. O que eu contabilizo contabilmente? Contabilmente é só o que eu gastei na marca. Tá? Então, por exemplo, eu gastei lá R$2.000 do registro. Então, contabilmente, eu vou registrar só os R$2.000. Então, a contabilidade não espelha a marca pelo valor de mercado. Tá? Ela espelha o que você gastou no registro da marca. O que você gastou no seu direito de propriedade. Agora, por que é um ativo? Todo mundo concorda comigo que uma marca, uma vez registrada, o seu uso dela vai te trazer benefício futuro. Ok? Então é o seguinte, as pessoas passam a identificar, como eu falei aqui no caso da Bombril, no caso da Maisena, as pessoas passam a identificar a sua marca como diferencial. Ok? Então, assim, com certeza, você tem um controle dela, porque ela é sua, é um direito seu, agora é um direito, uma vez registrado, um direito constitucional, é um direito universal, né? E assim, quem usar da sua marca está sujeita às punições da lei. Então é o seguinte, é um direito, é um evento passado, porque você registrou, você fez o depósito do registro,
né? Você fez, você tem todo um processo de registro, né, que pode ser perfeitamente comprovado. Essa marca separada, você pode vender a marca, só a marca, né? Não tem problema nenhum quanto a isso. Então é o seguinte, para efeitos contábeis, a marca ela é perfeitamente registrada como intangível, tá? Bom, vamos lá. O próximo item que eu queria citar para você, gente, é o caso de patente. O processo de patente é mais ou menos a mesma coisa. Novamente, voltando para a lei da propriedade industrial, é patenteável a invenção que atende os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, tá? Então é o seguinte, o que a patente confere? Novamente, é similar à marca do juízo contábil. A patente confere o direito de você comercializar aquele produto na qual você está patenteando, aquela novidade que você está patenteando. E também, da mesma forma que marca, a patente ela tem prazo de validade e a contabilização é feita a partir dos pagamentos que você faz para obter a patente, tá? Então, o registro do RPA é o artigo 6º da lei, né? E o prazo de patente, gente, é diferente, tá? O prazo de patente é 15 anos ou 20 anos, eles não são renováveis, tá? Ok? Então é o seguinte, patente, então, da mesma forma, é registrado como intangível e é o valor que você paga. Agora, pesquisa e desenvolvimento, tá? Os gastos com pesquisa devem ser contabilizados como despesa, se gerados inteiramente. Então, por exemplo, você vai desenvolver um novo produto, tá? Então, você ainda está em fase de pesquisa, você não sabe, né? Você está olhando, fazendo pesquisa de mercado, ou você está fazendo uma pesquisa interna. O que você gastar não pode ser contabilizado como ativo intangível, tem que ser contabilizado como despesa, tá? E o seguinte, a não ser que você compre uma pesquisa de uma empresa começou a fazer uma pesquisa, você tem interesse naquele, então você compra o direito de manter aquela pesquisa, de continuar fazendo aquela pesquisa. Então é o seguinte, o que você comprou, ou seja, foi gerado externamente. Então o que você pagou, você considera como ativo intangível. Eu vou dar um exemplo assim, que aconteceu comigo. Eu precisava desenvolver de uma empresa, eu precisava desenvolver um equipamento que eu permitisse transmitir e armazenar o áudio e, ao mesmo tempo, que esse áudio saísse com controle de volume, né, e com controle de data. Ok? Então é o seguinte, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu estava na Toque Stock, fazendo uma compra lá, estou pagando o Toque Stock, não, tá, gente? Eu estava fazendo uma compra lá, aí eu vi os computadores dispostos na mesa lá de uma forma diferente, né? Aí aquilo me veio uma ideia, eu liguei para um engenheiro, né, que desenvolve produto eletrônico para mim, eu liguei para o engenheiro e perguntei para ele se era possível desenvolver um aparelho que fizesse isso que eu falei, né? Inicialmente a ideia não era tão complexa. E aí é o seguinte, eu perguntei para ele se ele podia desenvolver. Ele falou, dá para desenvolver, né? Então, ou seja, do ponto de vista eletrônico, estava ok, tá certo? Aí é o seguinte, equipamento eletrônico, você tem 3 funções nele. Você tem a parte da eletrônica, que é a placa que você vê. Nele tem um microprocessador, né, que é a parte que faz todo o controle que você precisa. E essa parte é chamada de firmware, né? Então, alguém ia desenvolver o firmware. Então, é o seguinte, e aí eu contatei, obviamente, uma pessoa que entendesse de software e de rede, porque o cara ia desenvolver protocolos e esse protocolo tinha que comunicar com o computador remotamente. Tá? Beleza. Então é o seguinte, o que eu paguei para os engenheiros, o que eu paguei para os caras de desenvolvimento, naquele momento, é despesa. Porque eu não tinha garantia de nada, eu não tinha garantia que aquele produto ia funcionar. Eu não tinha garantia de que teria aceitação do mercado. Eu simplesmente tive uma ideia e essa ideia, eu falei, essa ideia, para mim, conceitualmente, era viável. Então, é o seguinte, naquele momento, até aquele momento,
aquele produto está em desenvolvimento. Então, tudo que eu gastei comprando componentes, né? Comprando, estudando, desenvolvendo, né? As horas que o pessoal gastou, aquele momento, naquele momento, eu não tinha intangível, eu tinha despesa. Tá? Então é o seguinte, quando que se tornaria intangível? O contador, nessa hora, ele tem que fazer algumas perguntas. Tá? A empresa tem tecnologia para desenvolver o produto com a intenção de uso ou venda? Ou seja, aquele produto que eu estava desenvolvendo vai ser desenvolvido para uso interno ou para venda? A pergunta que o contador tem que fazer. O contador não entende. Eu, como contador, eu não entendo nada de eletrônica. Mas eu, como desenvolvedor de produto, eu entendo um pouco de eletrônica. Né? E como eu que sugeri o desenvolvimento, então eu já tinha a certeza da intenção. Tá? Então, já tinha a certeza do para que aquele produto ia ser usado. Tá? Então é o seguinte, a empresa tem a intenção de concluir o produto para a finalidade proposta? Às vezes, a empresa não. A gente não vai concluir não, porque o mercado mudou. Então, ok. Se o mercado mudou e se a empresa não tem, se a resposta for não aqui, o contador vai dizer, então eu não posso colocar como intangível. Tá? A lógica das perguntas é essa. A empresa tem capacidade, conhecimento técnico e equipe capacitada para usar e vender o produto? Gente, adianta desenvolver o produto e se você não vai usar e se você não vai vender, então não é intangível, ok? Não vai me trazer benefício futuro, então é despesa, tá? Quais os benefícios econômicos que esse produto trará para a empresa? Tá? Assim, para que isso vai servir? Tá? Então é o seguinte, a empresa tem recursos financeiros para concluir o desenvolvimento de forma que será possível usá-lo para a finalidade proposta? Ou seja, a empresa, eu tenho, que uma vez eu fui fazer desenvolvimento de um outro produto, aí eu fiz uma opção, né? Fiz como se fosse uma opção real. Eu vi que eu não ia ter grana para terminar, porque ia ter um custo muito grande para colocar o produto no mercado, entendeu? Pela concorrência. Então, eu cheguei à conclusão que não valia a pena. Tá? Então, é o seguinte, tudo que eu gastei com o pessoal naquele momento, fazendo o projeto, eu cheguei à conclusão que não valeria a pena. Tá certo? Então, foi tudo despesa, não intangível. Tá certo? Então, é o seguinte, a empresa tem recursos financeiros para concluir o desenvolvimento de forma que possa usá-lo? Ok. A empresa consegue mensurar os gastos com o item que será lançado? Se a empresa não consegue mensurar, não tem como você registrar. Entendeu? Então, assim, tudo tem que estar dentro de um processo. Quem vai me dar essas respostas? Você não vai exigir que o contador saiba essas respostas, tá? Quem vai dar essas respostas para o contador saber diferenciar entre pesquisa e desenvolvimento vai ser a direção da empresa. Continuando sobre esse projeto que eu falei, quando ele pegou um certo desenvolvimento, eu tive segurança de ir ao INPI e pedir a patente dele. Okay? Então, foi feito um pedido de patente, tal, bonitinho. E aí eu comecei a visitar algumas empresas. E as empresas começaram a demonstrar o interesse na compra. Ok? Então, é o seguinte, aí eu passei a ter a resposta para aqueles itens. Ou seja, se o contador me perguntasse, Rubem, eu tenho essas perguntas para fazer, para saber se eu estou na fase de pesquisa ou na fase de desenvolvimento. Se eu estiver na fase de desenvolvimento, vai trazer benefício futuro, então eu registro como ativo. Ok? Então é o seguinte, ou seja, pesquisa, eu registro como ativo se eu comprar essa pesquisa de terceiros. Tá? Desenvolvimento, posso contabilizar esse desenvolvimento internamente, desde que eu tenha certeza que esse produto será concluído, que esse produto vai trazer benefício futuro, né? E se a empresa tem condição de comercializar. Tá certo? Então, se responder aquelas perguntas que elas estão no CPC 04, se o contador tiver segurança, ele registra como desenvolvimento. Mas ele vai registrar os desembolsos, ok? Ele não vai registrar nada além disso. Então, é o seguinte, quando eu tive a certeza que eu tinha mercado, quando eu tive a certeza que eu poderia continuar, e eu tive a certeza que eu tinha recurso para concluir o projeto, que eu tinha recurso para atender a demanda de alguns clientes, na verdade, gente, deixa eu te falar, às vezes você vende
a sua casa, você vende um monte de coisa. Você como empreendedor, tá certo? Por quê? Porque você tem aquele negócio interno que você vai conseguir. Então, por isso que muita gente quer. Tem a questão que você não tem recurso para atender a demanda dos fornecedores e tal. Então, você overdubbing, né? Esqueci o nome que dá, overtrade, né? Então, muitas vezes acontece esse tipo de coisa por causa do entusiasmo do empreendedor, tá? Então, é o seguinte, inclusive eu visitei um banco que teve interesse disso e a pessoa falou assim, Rubem, o seu produto é tão interessante que a gente vai fornecer esse produto para toda a América Latina. Só que, uma semana antes da gente colocar o projeto em teste, essa instituição foi comprada por outra que tinha uma outra tecnologia. Ou seja, eu tinha como mensurar o que eu ia vender. O mercado tinha aceitação para aquele produto. Mas eu não, obviamente que isso não é certeza de que o negócio vai ser concretizado, ok? Então, assim, são coisas diferentes, são coisas de mercado, né? E quem é empreendedor sabe as oscilações que dá, tá? Então, vamos lá, gente. Continuando aqui o nosso papo. Basicamente, respondidas essas questões, o contador considera tranquilamente esse item como item intangível. Já não é mais despesa e nós já estamos falando em desenvolvimento. Nós não estamos falando mais de pesquisa, tá? Voltando. Então, é o seguinte, possui valor econômico, não possui substância física. Nós falamos de marcas, patentes, licenças, software, franquias, direito de propriedades, né? E o ativo intangível são os direitos autorais. O direito autoral já é registrado na biblioteca pública, né? Você vai lá, registra, por exemplo, eu tenho uma música. Então, você escreve a partitura da música, com letra, com tudo, e registra na biblioteca. Então, você passa a ter o direito de usar essa música, tá? Modelos, projetos e protótipos. Gente, um detalhe importante, tá? Voltando aqui no desenvolvimento, a norma fala, você já tem um protótipo pronto, você já tem como fazer. Realmente é o seguinte, a minha experiência como desenvolvedor de produto é o seguinte, na fase de protótipo, na minha opinião, o primeiro protótipo, ele não te dá segurança de nada, tá? Então, eu considero a partir do primeiro teste de protótipo, tá? Porque é o seguinte, o que acontece? Você vai rotear uma placa, tá? Você vai lá, pega uma placa, né, pega o desenho eletrônico da placa, entrega para um outro engenheiro, ele faz as trilhas, faz o roteamento da placa. Naquele momento, pode ter muita trilha errada, pode ter muito problema que você detecta como problema de projeto. Tá? Então, na minha opinião, uma vez testado o protótipo, uma vez o protótipo ok, na minha opinião, termina a fase de pesquisa, tá? E começa a fase de desenvolvimento. Mas isso é uma opinião minha, assim. Eu consideraria isso aí pela experiência que eu tenho de desenvolvimento de produtos eletrônicos, né? Obviamente, né? Cada um faz uma determinada coisa, né? Então, gente, continuando a nossa aula aqui, nós temos o próximo item que a gente vai falar seria fundo de comércio ou goodwill, tá? Eu vou deixar o goodwill, como é um item bastante longo, bastante específico, tem inclusive CPCs diferentes, específicos para tratar, nós vamos tratar na próxima aula, tá? Então, é o seguinte, o que eu queria deixar claro aqui, que na hora que você pensa num ativo, você tem que considerar os aspectos, né, que o CPC determina, que é o recurso que fala pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resulte em benefícios futuros. Tá? Então é o seguinte, ele é o recurso, ele é controlado pela entidade e de eventos passados, tá? Porque nós vamos tratar bastante sobre
fluxo de caixa descontado, né? No nosso próximo item, o porquê que existem restrições do ponto de vista contábil da sua utilização do gerado internamente, né? Como fator determinante para a contabilização, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão assim a ser debatida? Eu queria falar uma coisa importante. No próximo domingo nós não teremos encontro. É isso mesmo, né, Pina? Próximo domingo, por ser domingo de Páscoa, né? A gente não terá encontro. Amanhã, 7h45, ESRI com a Regiane, né? E quarta-feira que vem a gente vai continuar sobre esse tema intangível, falando especificamente sobre o goodwill. Eu vou falar alguns aspectos de perícia contábil, né? Também no cálculo do goodwill. E bola para frente, né, gente? Então, contabilidade é isso aí. É uma coisa apaixonante, né? Tanto é que eu não consigo me afastar dela de jeito nenhum. Posso fazer qualquer coisa, mas a contabilidade está sempre presente no meu dia a dia, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, né? Daqui a pouco a aula vai ser colocada no YouTube, né? E a gente vai continuar tratando esse tema, tá bom? Um abraço e até quarta-feira que vem. Tudo de bom. Valeu, Rubem. Boa aula aí, cara. Valeu. Show de bola essa aula aí. Valeu, cara. A gente vai continuar, então, no CPC 04, semana que vem, falando de goodwill. Beleza? Um abraço, Beleza. gente. Então, boa semana para pessoal. vocês. Boa Páscoa para quem vai comemorar aí. Um abraço.